Hebreus 6, versículos do 1 ao versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Nosso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, esta manhã. Nós só fazemos qualquer coisa se vem da permissão do Senhor. Se vem do alto, nós podemos realizar. Pedimos força, pedimos, Senhor Deus, alimento, refrigério, tudo que vem da Sua palavra. Nós somos alcançados pelo Senhor todos os dias. Estamos aqui essa manhã, é algo que para nós reflete a Sua bondade. Então ensine-nos, Pai, conduza-nos cada vez mais para sermos semelhantes a Teu Filho Jesus Cristo. E com o poder do Espírito Santo em Sua palavra, sejamos lavados, sejamos santificados e cada vez mais conduzidos com os nossos olhos para a eternidade. Assim, Senhor, fortaleça a Sua igreja essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Em nosso viver, existe um complexo mundo de oportunidades para nos afastarmos da salvação. Eu não conseguiria parar de elencar, de colocar aqui, coisas que se apresentam de forma bem clara e que todos nós encontramos essas oportunidades. São elas em categorias como falta de fé, a fadiga de caminhar, as dúvidas incessantes, os incômodos frequentes, quebras de expectativa, perseguições na família, tudo isso tentando fazer com que a gente deixe a nossa caminhada cristã. A questão para nós envolve incertezas. Essa questão aqui é muito importante. É nisso que estava envolvido o apelo de Hebreus. O que a gente encontra aqui? Você deve se lembrar que o primeiro sinal de advertência dizia lá em Hebreus 2, do 1 ao 4, preste atenção para que não se desvie. Hebreus capítulo 2, versículo 1, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. O segundo alerta dizia, cuidado com a dureza do coração. Hebreus 3, versículo 7, assim pois como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. E esse terceiro aviso, em nosso texto de Hebreus, declara, não se desvie do caminho do crescimento espiritual. Esse aviso, irmãos, já começou, o capítulo 5, no versículo 11, já começa e, na verdade, continua na maior parte de Hebreus, capítulo 6. Os irmãos recordam aqui no capítulo 5, versículo 11, é dito assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Agora, o escritor fala sobre avançar para uma maturidade, o que contrasta com a sua condição imatura daqueles irmãos de crianças espirituais, que ainda participavam apenas do leite. É hora de sair do berço, é hora de deixar a mamadeira e crescer. Seguir em frente, é sempre um apelo, é sempre um chamado da palavra de Deus. Se tornar crentes maduros. E para ajudar a entender o objetivo que Deus deseja para os seus filhos, o escritor acaba de apresentar um claro contraste entre cristãos maduros e cristãos imaturos. Vamos ilustrar a situação por trás do aviso em Hebreus 6. Em vez de eles avançarem da escola primária, em vez de eles passarem para o ensino fundamental, concluírem o ensino médio, irem para a faculdade, os cristãos hebreus estavam retornando ao jardim de infância, ano após ano. Eles deviam estar memorizando poemas, eles deveriam estar fazendo cálculos, mas em vez disso eles estavam cantando a música do ABC, e tentando aprender o 2 mais 2. Eles falharam em crescer fora dos fundamentos da fé cristã. Você aprendeu o ABC, você aprende, mas para ler palavras, para ler frases,
para ler livros, né? Livros mais robustos com o passar do tempo. Qualquer coisa da literatura. Mas você continuar a aprender o básico e não sair desse fundamento, existe algum problema aí. Então, aqui a gente percebe isso, né? O versículo 1 de Hebreus 6 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Aqui, o que está sendo dito? Pondo de parte os princípios elementares. Essa questão de princípios elementares era muito usado para os professores, escritores, os ensinadores, apresentando um tópico no sentido de deixar, desconsiderar, não discutir mais agora. O que significa? Abandonar, deixar para trás como concluído para poder prosseguir para outra coisa. Antigamente os professores usavam o quadro, né, com giz. Eu creio que os irmãos lembram disso. Alguns, né, mais antigos, né? O quadro com giz era mais largo do que alto, né? E a pessoa dividia, o professor dividia no meio e começava a escrever aqui no lado esquerdo, escrevia, ia para o lado direito, escrevia. Quando chegava no final do lado direito, estava indo para o lado esquerdo apagar para continuar a escrever. Aí naquela hora sempre apareciam alguns retardatários, né? Professor, calma, só um pouquinho. Ainda não, que eu estou escrevendo ainda aqui. Sempre tinha alguns que demoravam, né, para copiar o que estava sendo escrito no quadro e tinha que fazer aquele apelo para o professor esperar um pouco. Espere antes de colocar mais assunto. É basicamente isso, né? Variava, né? Claro, conforme a paciência do professor. Alguns não esperavam. Mas aqui a gente vê o escritor mostrando isso. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Deixar de lado esse aviso posterior, não implica deixar de acreditar nos ensinamentos elementares. Não é isso que está sendo dito. Ou considerá-los sem importância, mas deixá-los. Como um construtor, ele deixa a fundação para começar a se concentrar nas paredes, na parte elétrica e em outras coisas. Então, deixar aqui, o ponto do escritor é que o começo não é um ponto de parada, mas é a porta, é o começo para o progresso posterior da vida espiritual. Eles creram e por um tempo tudo parece ter corrido bem. Mas agora eles estão passando por um momento de profunda infelicidade. Eles estão passando por um momento de profunda incerteza e é por isso que precisa esse alerta. Não chegaram a renunciar à fé cristã, porém fica bastante claro que alguns desses crentes estão olhando para trás, para a antiga religião judaica, estão completamente deprimidos por causa disso, questionando a base da fé que eles tinham, como se esquecessem dos princípios da fé. Hoje em dia, irmãos, é assim também. Os padrões estão desaparecendo da sociedade, os irmãos, é claro, cada vez mais confirmam isso. Ninguém parece saber o que fazer ou o que dizer, infelizmente, é uma era de confusão, até mesmo na igreja. Até pouco tempo atrás, todos estavam de acordo em relação a certas coisas, mas já não é assim. Já agora essa era é de total confusão. Mas é confusão por quê? É muito fruto de uma imaturidade na fé. É fruto de uma superficialidade do que é o cristianismo. Falta de conhecimento. Essa reclamação contra o povo de Deus não é nova. Oséias capítulo 4, os irmãos conhecem a palavra de Deus. O profeta Oséias, ele recebeu a mensagem de Deus para entregar aos filhos de Israel. E no capítulo 4, versículo 6, fala sobre o porquê da destruição. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Isso, na verdade, ainda é verdade. Se você não tem conhecimento, você não terá padrões, e, portanto, não poderá avaliar, nem julgar nada. E parece que em nossos dias, irmãos, é tão necessário quanto sempre foi nós encararmos essa exortação, prossigamos para a perfeição, prossigamos para a maturidade. Mas como nós aplicamos isso melhor para nós? Irmãos, a melhor opção, é claro, diante da palavra de Deus, se deve ler a palavra contra você, é fazer essa autocrítica. Eu estou de fato crescendo, eu estou de fato avançando. Como eu me encontro em comparação a 1 ano, a 10 anos, a 20 anos na minha trajetória cristã? Eu sou mais maduro do que era no passado, eu sei lidar com as frustrações, com as adversidades melhor do que eu lidava há 10 anos atrás, há 10 anos.
Por que ainda hoje é necessário analisar isso? Primeiro, irmãos, porque a vida cristã é uma vida. A gente precisa lembrar disso. Se há vida, há desenvolvimento. Precisamos lembrar disso. Se um cristão é alcançado pelo Evangelho, ele recebe uma nova vida. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 3, a isso respondeu Jesus a Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Existe um nascimento, existe uma nova vida. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É uma vida, a vida precisa ter progresso. Gálatas 6,15 a Bíblia diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Existe um novo viver operando em nós. Então, quando a gente tem uma nova vida, é natural esperar o progresso. Quando você vê uma criança e você percebe alguma falha do desenvolvimento dela, você já vai verificar um médico, algum especialista, porque é natural desenvolver-se, crescer constantemente. É por isso que a gente se preocupa com os nossos filhos, se o desenvolvimento deles na visão, no conhecimento, no crescimento, na estatura, tudo isso está correspondendo à sua idade. Os pais aqui devem saber, né, que tem aquele crescimento, tem aquele gráfico que você ganha, né, quando o filho nasce, você vai colocando os pontinhos ali e vendo, né, se o peso está de acordo, se a altura está de acordo, porque precisa ter desenvolvimento quando se tem vida. Em segundo lugar, irmãos, também é importante aqui, porque a honra de Deus está envolvida. Existe uma percepção interessante no meio natural. Se alguma coisa viva não se desenvolve, sabemos que existe algo errado. Se você possui uma planta, né, e ela está viva lá, aí passa 1 mês, 2 meses, e ela não se desenvolve, também existe algo errado. Se isso ocorre em uma floricultura, geralmente a culpa vai ser de quem? Floricultor. Não está sabendo operar, não está sabendo cuidar dessa planta corretamente. O floricultor é colocado em xeque, por não conseguir fazer com que as plantas, sob o seu cuidado, se desenvolvam. Porém, irmãos, é muito pior nós não amadurecemos, porque isso traz desonra a Deus. Que irmãos é esse que não amadurece? Que são cristãos há tanto tempo e não se desenvolve? Você está colocando em xeque a honra de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 3, e diz que o seu trabalho como ministro é manifestar a dispensação do mistério que desde os séculos oculto em Deus estava, que criou todas as coisas. Efésios 3, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso é feito pela igreja. A gente precisa exalar isso constantemente. A multiforme sabedoria de Deus. Isso até para que os principados e potestades observem isso e vejam. Deus usa para manifestar a multiforme sabedoria dele, até para principados e potestades. Ele usa a igreja. Qual é o problema? Frequentemente nós passamos a impressão de que nós somos muito mais problemáticos do que as pessoas do mundo. Passamos a impressão de que o maior efeito do evangelho em nós é nos encher de problemas, dificuldades, situações irreparáveis. A pergunta é, como isso reflete a glória de Deus e a sua sabedoria? Tem algo errado se nós não amadurecemos. Na palavra de Deus, nós percebemos que o Evangelho produz uma nova humanidade. Aquilo que falhou em Adão é bem sucedido em Jesus Cristo. Nós devemos manifestar isso. Não tem a ver conosco apenas, mas é uma questão de honra e glória para Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. A gente é chamado constantemente na palavra de Deus sobre isso. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Não podemos nos acomodar na nossa trajetória cristã. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é um membro de uma igreja de Cristo, diz ser integrante do povo de Deus, o mundo, os principados, as potestades nos lugares celestiais, têm o direito de olhar para você e questionar, é isso que o Evangelho faz? Essa é a obra de Deus? É esse tipo de pessoa que Deus produziu de maneira milagrosa ao enviar seu Filho ao mundo e salvou? Nós precisávamos pensar nisso, irmãos.
A honra de Deus está em jogo. Por isso, nós aprendemos e temos essa grande exortação. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Se você e eu fomos exatamente iguais ao que éramos há 1 ano, há 10 anos atrás, se ainda não tivermos avançado em nada, se não fomos capazes de lidar com a vida com mais força, com mais firmeza e de maneira mais triunfante do que antes, estaremos fazendo uma péssima recomendação da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. A honra de Deus está envolvida aqui. Mas algumas coisas a mais ainda são necessárias. Por que ainda hoje é necessário analisar esse amadurecimento espiritual? Nós podemos reforçar para nós um apelo. Precisamos amadurecer para o nosso próprio bem também. Para o nosso próprio bem. Olhemos para isso, irmãos, a partir do ponto de vista aqui do autor de Hebreus. Ele apela aos leitores para que prossigam para a perfeição, a maturidade, para o bem deles mesmos, pois ele diz, se não fizerem isso, continuarão como bebês, como crianças espirituais. É o verdadeiro ângulo que, tanto naturalmente quanto espiritualmente falando, ocorre essa discrepância. As crianças, por exemplo, são vítimas de medo por sua falta de conhecimento. Elas imaginam coisas. Esses dias o Isaías, sempre tem, o pobre do Isaías sempre é a ilustração, né? O Isaías, ele chegou e disse que não queria entrar no banheiro porque tinha um morcego. E por que ele achou que tinha um morcego? Porque no dia anterior, o Emanuel tinha jogado uma calça lá dentro do banheiro e estava escuro. Quando ele entrou, ele pensou que era um bicho, né? No outro dia, ele não queria mais entrar no banheiro, com medo do morcego. A calça, de calça para morcego, né, tem uma pequena diferença, né? Mas a criança imagina as coisas, ela fica com preocupação por causa da falta de conhecimento. Todas as pessoas sem conhecimento e que não se desenvolveram são cheias de superstição. Todas essas pessoas são cheias e são vítimas de medos constantes. Essa era a condição do mundo pagão naquela época, irmãos. Na época do nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda persiste, onde o paganismo corre solto. As pessoas sentem medo, ficam aterrorizadas, imaginando o que vai acontecer. Mas o apóstolo Paulo diz aos Romanos, em Romanos capítulo 8, versículo 15, e glórias a Deus por isso, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Fomos libertos disso, irmãos. Ele continua dizendo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós temos um Pai poderoso. Não devemos estar preocupados. Deveremos estar maduros para confiarmos no nosso Pai Celeste. Ele também escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, estabilidade da mente. Irmãos, o medo é uma condição infantil. O autor de Hebreus diz, vamos abandonar, vamos prosseguir para a perfeição, cresça e se livrará desse medo infantil. Além disso, irmãos, as crianças, os imaturos também, por sua falta de conhecimento, são presas fáceis dos falsos ensinamentos. Isso a gente conhece também, a palavra de Deus fala muito sobre isso. O apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, olha o que a Bíblia nos diz. Ele escreve sobre isso. Efésios capítulo 4. Ele fala, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Deus. E ele então diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Por que nós ensinamos os nossos filhos o seguinte, não fale com estranhos? Por que a gente precisa ensinar isso para as criancinhas? Para aqueles que ainda são imaturos, para as crianças que ainda não têm a percepção do mundo. Por que a gente fala isso? Não converse com estranhos. Porque, irmãos, as crianças estão à mercê de qualquer pessoa que apareça. Qualquer pessoa. Como não tem entendimento,
nem discernimento, se alguém for gentil, simpático com ela, elas se deixam enganar por esse brilho e acreditam em tudo que essa pessoa disser. E assim são enganadas, iludidas, desencaminhadas. Por isso precisamos alertar, não fale com estranhos. Cuidado com quem você conversa. Com as criancinhas a gente precisa fazer isso. Mas isso é igualmente verdade para quem é criança em sentido espiritual. Uma das últimas coisas, irmãos, que nós desenvolvemos é o senso de discernimento, o senso de compreensão. A grande falta disso no momento. Por mais sorridentes, agradáveis, bondosos que as pessoas possam parecer, a pergunta é, o que elas estão ensinando? Qual é a doutrina delas? O que defendem? É alarmante notar como as pessoas elas são enganadas por verem um rosto sorridente na TV, um gesto, um jeito simpático, e por causa disso acabam sendo como crianças lançadas de um lado para o outro, carregadas por todo o vento de doutrina. Por que é assim? É assim porque as pessoas não têm um padrão, não sabem como testar a doutrina, não têm conhecimento. Não se consegue tratar nada, não se consegue testar nada sem conhecimento. Algumas pessoas ganham a vida testando, né? Testando um vinho, testando um café, testando os alimentos. E elas precisam ter um conhecimento base para poder encontrar nesse padrão e associar e provar, avaliar, dar nota. Exatamente o mesmo acontece em relação à verdade. Todo aquele que não sabe muito, que apenas acabou de ter uma experiência, não tem padrão que possa servir de base. A pessoa precisa ter algo objetivo, precisa ter conhecimento. Nós precisamos disso, irmãos. Caso contrário, seremos vítimas de toda espécie de falsos ensinamentos. E a outra razão para crescer e deixar de ser criança. As crianças, elas não sabem como reagir às circunstâncias que aparecem para ela. Novamente eu afirmo isso, né? Ocorre porque elas não têm entendimento, não têm maturidade. Elas não são apenas vítimas dos medos imaginários, dos falsos ensinamentos, mas quando as coisas dão errado, elas não têm a capacidade de resolver as coisas. Criança é assim. Então, nós não devemos realmente esperar que as crianças tenham um poder de resolução e de resolver os conflitos da vida. É justamente por isso que nós, como mais velhos, nós somos pais ou irmãos mais velhos ou qualquer tipo de relacionamento, nós devemos protegê-las, guardá-las, porque elas não sabem lidar com a situação. Quando acontece algo de errado com uma criança pequena, é o fim do mundo. É impressionante. Eu não vou usar ilustrações lá de casa, mas cada um sabe, né? Qualquer coisa, irmãos, quebrou um brinquedo, acabou o mundo, né? Acontece uma coisa simples, uma coisa que é fácil de se resolver, mas o mundo acaba para ela. Não há nada que lhe traga consolo nem conforto. E isso acontece porque ela não tem conhecimento, não tem entendimento e não tem maturidade. Não sabe como avaliar as coisas e como colocá-las em perspectiva. Isso é sério mesmo? Isso é tão grave assim? Não. Esse discernimento falta por causa de maturidade. Fica em pânico, desesperada, se sente totalmente sem esperança, não sabe o que fazer. Acontece exatamente a mesma coisa com quem é criança, no sentido espiritual. Nada, irmãos, nos põe tão à prova quanto a nossa reação às circunstâncias. Como nós reagimos quando as coisas dão errado? Como você reage quando a sua esposa te decepciona? Qual é a sua reação? Como você reage quando uma doença ceifa a vida do seu esposo? Ou afeta a ordem natural da sua casa? Como você reage quando você é esquecido por alguém? Não importa o motivo. Como você reage quando te convidam em uma coisa, mas só que em outro evento você não é convidado? Qual é a sua reação? O que gera no teu coração? Quando você perde um recurso financeiro, qual é a sua reação? Quando você perde um bem material, qual é a sua reação? Então é importante termos maturidade para sabermos lidar com as coisas corretamente. E uma última razão para prosseguirmos para a perfeição: dissipar a dúvida. É muito importante. Portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. O que ele quer dizer com os rudimentos? Os primeiros princípios, os ensinamentos básicos, elementares, o começo. São princípios fundamentais, e os princípios fundamentais são de vital importância.
Esses cristãos hebreus estavam enfrentando problemas porque haviam se tornado incertos nos seus pensamentos quanto à base, quanto ao fundamento da fé cristã e quanto à sua posição como cristãos. Eles estavam confusos a respeito de como homens e mulheres são salvos. Basicamente é isso, irmãos. Por isso negociavam voltar. Talvez eles tinham dúvidas quanto à sua salvação, no sentido de quem vai nos salvar. O próprio fato de estarem olhando para trás com saudade da antiga religião judaica é prova disso. O ensinamento no qual foram educados antes de serem alcançados pelo Evangelho, em que um homem se salva obedecendo apenas a lei, pela obediência da lei seria salvo. Era isso que é colocado como rudimentos aqui. Cada um apresentava suas ofertas queimadas, seus sacrifícios, e assim se justificava por meio dessas ofertas, dessas obras, na sua religião antiga. Foi isso justamente a causa do problema deles. Então o autor escreve para eles e explica com clareza: pois quando, pelo tempo, já deveríeis ser mestres, Hebreus 5,12, precisais que alguém vos ensine novamente quais são os princípios dos oráculos de Deus. Em outras palavras, está sendo dito: eu tenho que lhes dar leite novamente. Vocês voltaram, por assim dizer, ao começo e estão em dúvida sobre toda a questão de como um homem é salvo. Esclarecendo aqui em termos mais específicos, quando diz no nosso texto de Hebreus 6, 1 e 2, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Uma mensagem evangelística precisava ser colocada. Ele diz em essência: vocês são uma igreja, vocês são um povo de Cristo. Eu não quero mais lhe dar o alimento inicial da vida. Eu quero lhes dar carne sólida, porque isso vai suprir vocês de consolo, de força para resistir em tempos mais difíceis. Mas eu estou precisando dar o leite de novo. Preciso voltar a me certificar de que vocês realmente são cristãos. Se Cristo é ainda o Salvador de vocês. Agora eu pergunto hoje de manhã: Cristo ainda é o nosso Salvador? Amém. Cristo é o nosso Salvador, irmãos. Nos apegarmos aos princípios do fundamento da nossa fé é necessário. Ele diz: vocês devem estar absolutamente certos disso. Não devem dizer: sim, eu creio em Cristo. E depois: mas não tenho certeza. Ele continua dizendo: essencialmente vocês ainda não têm certeza quanto ao caminho da salvação. Não percebem que todas as suas obras são obras mortas? Não importa o quanto sejam boas, não importa o que está escrito no seu obituário, são obras que não te levam para a salvação. Aos olhos de Deus são obras mortas, não valem absolutamente nada para garantir a salvação. Todas as nossas justiças, Isaías 64, versículo 6, diz que são como trapos imundos, trapos sujos. Vocês não têm clareza disso? Devo vir e ensinar isso de novo? Devo dizer que o sangue de touros e de bodes, as cinzas de uma novilha, jamais poderão purificar os injustos, os ímpios, os pecadores aos olhos de Deus? Não voltem-se para os tipos, olhem para Jesus Cristo. Ainda não sabem qual é o caminho certo para a salvação? Esse é um grande problema nos dias de hoje. Certos grupos de cristãos sempre brigando acerca de princípios fundamentais, mas não se desenvolvem. Deve haver consenso, irmãos, em certos princípios fundamentais. Não há esperança para a igreja cristã até que ela tenha clareza sobre a pessoa de Cristo e sobre o único caminho da salvação, que há em Jesus Cristo, por meio do seu precioso sangue, em consequência do arrependimento, e então o novo nascimento. Essa é a base. Devemos estar absolutamente certos. Você tem certeza hoje que não está confiando em si mesmo de alguma forma? Se você estiver confiando em si mesmo para ser salvo, você está com problemas. Espiritualmente falando, você pode ser criança. Precisamos ter certeza sobre essas coisas antes que possamos seguir em frente. E mesmo se estivermos certos sobre essas coisas, não devemos parar por aí. Aqui está o problema que acontece em outro grande grupo de cristãos. Eles têm certeza de que são salvos, apenas por Cristo Jesus, que Ele é o único caminho da salvação, confiam apenas no seu precioso sangue. Mas muitos cristãos, porém, estão nesse ponto há 10 anos e não avançam um único passo em frente. Não há necessidade de estarmos estagnados, mas precisa existir sim uma evidência de crescimento em nós, desenvolvimento. Então, se nós estivermos parados, onde nós sempre estivemos, se nós ficarmos sem avançar,
Isso mostra uma imaturidade. Jamais avançaremos se não buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. Esse é um ponto fundamental, irmãos. Novamente, nós devemos nos testar por meio deles. Eu tenho clareza sobre o fato de serem cristãos, de que eu sou salvo pelo sangue de Cristo? Sim. Eu estou desenvolvendo, eu estou amadurecendo. Há uma plenitude em minha compreensão que não existia há 10 anos atrás, há 10 anos. Você deve ter clareza sobre os primeiros princípios, mas deve ir além, deve prosseguir e avançar. Mas como? O autor de Hebreus mostra o próximo passo, carne sólida. Hebreus 5, versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é o alimento sólido? Irmãos, é um alimento que nos dá discernimento, nos dá compreensão. Cristo é o nosso Salvador, amém. Nós devemos ter certeza disso. Mas e quando acontece do mal influenciar você? Como você rebate? Maturidade, discernimento, isso aqui é certo, isso aqui é errado. É fruto de cristãos maduros saber discernir, saber compreender entre o que é bom, entre o que é mal. Saber que na sua vida existem coisas que você precisa abandonar. Existem lugares que você precisa deixar de frequentar. Existem familiaridades que você não precisa mais ter, não deve mais ter. E existem conhecimentos que você precisa avançar. A providência de Deus, a soberania de Deus. E não apenas os 5 pontos, mas você compreender um pouco mais na sua vida, aplicando as verdades profundamente no seu viver. Devocionais intencionais você pode fazer. Quem sabe você lê a palavra, eu queria saber um pouco mais sobre a providência de Deus. Eu vou pegar alguns textos e vou ler mais em casa. Vou me aprofundar mais sobre isso. Talvez de forma intencional, ler com devoção passagens que falam sobre a expiação, por exemplo, sobre a providência. Ler mais, buscar mais, aplicar isso no seu dia a dia. Sobre a criação, você fica vendo o desenvolvimento de Deus. A gente até falou ontem, na reunião com as mulheres. A gente deve aplicar isso mais no nosso viver. Você está com alguma desordem na sua casa? Você deve lembrar mais, o Senhor criou todas as coisas em ordem. Você começa a pensar mais na palavra de Deus, entender que a excelência de Deus é o seu alvo final. Leitura de livros, é claro que é necessário também, leitura de livros e conversas intencionais. Irmãos, a gente precisa ter mais na igreja conversas intencionais. Falar sobre a palavra de Deus, se reunir mais com os irmãos e falarem mais sobre assuntos que precisamos desenvolver. Conversar mais sobre a nossa caminhada cristã. A gente se alegra muito, e de vez em quando a gente recebe alguma informação sobre isso, de jovens, por exemplo, que se reúnem para falar sobre a palavra de Deus, para lerem um texto juntos. Que bênção isso, irmãos. E a gente clama a Deus que isso aconteça mais na nossa igreja. Se reunir, amadurecer juntos. Pense um pouquinho nas suas amizades, o que pauta os assuntos. Que assunto que se fosse tirado das conversas de vocês não teriam mais o que falar. E pense se esse assunto é a palavra de Deus, se é fortalecimento espiritual. Se não for, a gente precisa ajustar também isso, para caminharmos em maturidade. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E no final, ele diz, isso faremos, se Deus permitir. A oração. Senhor, faça de nós mais maduros. Senhor, com a sua graça, com o seu poder, nos torne cristãos mais robustos, mais fortes na fé. Senhor, solidifique os meus fundamentos, mas me faça progredir também, para que eu possa, no Senhor e na sua graça, desenvolver a salvação com temor e com tremor. Me ajuda, Senhor, a crescer. É claro, se você orar mais por isso, já vai mostrar maturidade, porque quem ora mais é mais maduro.
Só o fato de você buscar isso, só o fato do apóstolo Paulo colocar, isso faremos se Deus permitir. O apóstolo Paulo não, o autor de Hebreus. Se Deus permitir que o Senhor me alimente, que o Senhor me dê desenvolvimento na fé, que o Senhor faça a Igreja Batista de Parquelândia uma igreja madura na fé, que suporte todas as coisas no poder do Senhor, uma igreja que vibra com o Evangelho e que os seus frutos se apresentem na vida dos seus membros. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, pedimos graça que vem do alto, Pai. Nós sabemos que nestes assuntos nós devemos checar, analisar, fazer uma autocrítica. Estamos avançando, estamos amadurecendo. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe as áreas que somos imaturos, as áreas que estamos constantemente com dúvidas. Mas, Senhor, é por Tua palavra que as dúvidas são dissipadas, no poder do Teu Espírito Santo. Senhor, quando nós estávamos em dúvida sobre o que faremos para ser salvos, a Tua palavra nos alcançou, nos deu a convicção de que não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Se isso aconteceu em nós, quem dirá as outras coisas? Então, Senhor, nós confiamos no poder do Teu Espírito Santo, para nos ensinar tudo o que a Tua palavra nos diz, para sermos maduros e enfrentarmos as tormentas e as tempestades, não em nossa força, mas no poder que se aperfeiçoa em nós, o poder que vem do céu. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por Sua bondade, aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.